Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia de continuar a ordem cronológica dos acontecimentos de God of War, mas ainda abordando um pouco da origem de Kratos. Hoje é dia de God of War Ghost of Sparta. O jogo original foi lançado em 2010 como exclusivo do PSP, mas recebeu uma remasterização e foi lançado para PlayStation 3 em 2011, ao lado de Chains of Olympus, na coletânea chamada God of War Origins Collection, e foi essa a versão do Origins Collection que foi jogada aqui. Cronologicamente, os eventos aqui acontecem logo depois do jogo original God of War de 2005 e do quadrinho God of War de 2010, mas aborda alguns flashbacks do passado, da infância do fantasma de Esparta. Lembrando que o vídeo aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é falar sobre desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. E as cenas do game são mais para ilustrar mesmo, para quem nunca viu poder conhecer e para quem conhece poder matar a saudade. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Depois de destruir Ares, Kratos agora é o deus da guerra. Ele perdeu as lâminas do caos no seu combate final, mas recebeu as lâminas de Atena no seu lugar. Armas que têm o mesmo princípio, mas sem a maldição do juramento que Kratos carregava. Só que, apesar de tudo isso, Kratos não queria aquilo. O seu maior desejo era se livrar dos seus horrendos pesadelos. Os pesadelos que todas as noites o forçavam a lembrar do momento em que matou a sua própria família. Ele serviu aos deuses por 10 anos, na esperança que eles o ajudassem a se libertar desse tormento. Mas os deuses não fizeram nada. Por isso, mesmo que Kratos agora viva entre os deuses, ele começou a desafiá-los das mais diversas formas, como por exemplo, usando seus novos poderes divinos para auxiliar Esparta nas suas guerras, algo que os olimpianos não concordavam. É nesse contexto que a história começa com Kratos sentado no seu trono de deus da guerra, quando novas visões o atormentam. Mas dessa vez as visões são diferentes. Ele vê crianças espartanas treinando e uma mulher lhes pedindo ajuda. Kratos sabia que essas não eram simples visões. Algo estava acontecendo e ele decide investigar. As suas investigações o levam até a cidade de Atlântida, onde fica o templo de Poseidon. E no barco, a caminho do templo, Atena entra em contato com Kratos através de uma estátua. Ela tenta convencê-lo a desistir dessa busca, dizendo que aquilo eram apenas visões e nada mais. Mas Kratos não acredita e vai seguir em frente. Nessa jornada, criaturas marinhas invadem o barco e o atacam, mas Kratos os enfrenta. E junto deles, uma enorme criatura ataca a frota de Kratos. Enormes tentáculos agarram o barco que Kratos estava e o jogam contra a costa da Atlântida. Kratos escapa do impacto, mas logo depois a enorme criatura sai dos mares, revelando ser a poderosa Scylla. Kratos a enfrenta e de forma violenta consegue espantá-la. Então ele aproveita e entra na cidade de Atlântida, onde soldados e monstros começam a caçar o fantasma de Esparta e até matam inocentes no meio do caminho. Mas Kratos supera tudo e todos, até chegar numa área sombria daquela cidade. Era o templo de Thanatos, o deus da morte. Esse templo existe há séculos e não foi construído por mãos mortais. Ele serve de passagem para o domínio da morte. Mas não é isso que Kratos procura, pelo menos não nesse momento. Então ele simplesmente ignora o local e continua. Kratos avança, entrando de fato na cidade de Atlântida, onde confronta vários inimigos, incluindo um ciclope, e até a Scylla reaparece o perseguindo. Mas Kratos continua até chegar no templo de Poseidon. E na frente dos portões do templo, uma voz diz que ele deve conhecer a si mesmo para que o caminho se revele. Então, ao passar pelos portões, Kratos se vê em Esparta,
mas uma Esparta de anos no passado, onde ele vê duas crianças treinando juntas. Até que uma mulher aparece e os manda entrar, chamando uma dessas crianças de Kratos. Kratos acabou de ver o momento da sua própria infância. E quando ele avança, a sua mente volta ao presente. E finalmente ele encontra o que estava procurando. Kratos encontra a mulher das suas visões. Era a sua mãe, Calisto. Calisto diz que foi enviada ali pelo pai de Kratos e esperou muito até que o seu filho chegasse. Kratos estava confuso, mas Calisto não tinha muito tempo. E então ela revela que o irmão de Kratos, Deimos, ainda está vivo. A outra criança da visão de Kratos era ele, Deimos. Calisto afirma que Deimos está preso em profundo tormento nos domínios da morte. Mas foi a própria Calisto que tinha dito para Kratos no passado que Deimos tinha morrido. Mas acontece que a mãe do espartano não teve escolha senão mentir naquela época. Ela diz que Kratos deve voltar para Esparta, no templo de Ares, porque ali ele vai encontrar a chave para chegar até Deimos. Kratos estava indignado e pergunta por que Calisto guardou esse segredo por todos esses anos, por que ela mentiu. E ela responde que foi porque o pai de Kratos a proibiu de dizer a verdade. De novo, o pai de Kratos, o pai que ele não conhece. Então Kratos pergunta, quem é o seu pai? Calisto hesita, mas decide contar. E sussurra o nome no seu ouvido. O problema é que nesse momento ela começa a se contorcer de dor e se transforma num monstro horrendo e irracional e ataca o próprio filho. Sem escolhas então, Kratos se defende. A luta é dolorosa e termina com a vitória de Kratos. Mortalmente ferida, Calisto volta à forma humana e diz que está finalmente livre. Sem forças, Calisto usa o seu último suspiro para pedir ao filho para que vá até Esparta e encontre o caminho para o domínio da morte, para assim salvar Deimos. Kratos estava horrorizado. Ele acabou de ser obrigado a matar a própria mãe. E o corpo de Calisto desaparece dos braços dele enquanto Kratos vai sendo consumido pelo luto e pela raiva. Os deuses, mais uma vez, mostraram que estavam interferindo na sua vida e na da sua família. E o ódio de Kratos vai ficando cada vez maior. Na saída do templo, Kratos volta a ser atacado. A Scylla reaparece jogando Kratos na água e o empurrando até a região mais profunda da Atlântida. Uma região vulcânica cheia de escravos trabalhando. E ali, pelas caldeiras, Kratos encontra uma enorme titã chamada Terra. Terra diz que Kratos estar ali era o destino, dizendo que ele deveria libertá-la. Mas Kratos não tinha nenhuma intenção de ajudar Terra ou nenhum dos titãs. Só que ela diz que, se ele não libertá-la, os dois morreriam ali. E ela promete lhe dar o seu poder se Kratos a ajudar. Então, convencido, Kratos decide ajudar. E no processo de libertar Terra, ele banha as lâminas de Atena com as suas chamas, conseguindo o poder chamado de Maldição de Terra. Com Terra livre, tudo começa a desmoronar. E Kratos começa a buscar uma forma de sair dali. O problema é que no meio do caminho, a Scylla volta mais uma vez e o ataca, iniciando um combate ali mesmo. Mas dessa vez, Kratos é finalmente vitorioso e mata a Scylla de uma vez por todas, perfurando seu crânio numa das enormes brocas da caldeira. Kratos escapa, enquanto a lava do vulcão explode por causa da libertação de Terra. Acontece que, por causa da sua luta contra Scylla e pela libertação de Terra, os alicerces da Atlântida foram destruídos e agora a cidade começa a afundar. Mas isso pouco importava para Kratos, e ele começa a trilhar o seu caminho para fora da cidade antes que ela afundasse por completo. No caminho, Kratos atravessa por um templo de Atena, onde ele confronta a deusa, se comunicando com a sua estátua.
Kratos diz que os deuses mentiram para ele, porque Deimos está vivo e nas mãos deles esse tempo todo. E mesmo depois que Kratos se tornou o deus da guerra, eles não lhe disseram nada. Athena diz que tem muita coisa que Kratos não sabe e avisa que todos os outros deuses tentarão impedi-lo de chegar até Deimos. Mas furioso, Kratos encerra a conversa destruindo a estátua de Athena. Kratos continua avançando, destruindo mais inimigos, passando pela cidade de Creta e de Heráclion, até que ele encontra um velho conhecido, o coveiro misterioso que estava cavando seu túmulo no dia em que o fantasma de Esparta se tornou o deus da guerra. Agora o coveiro cava um novo túmulo e diz que Kratos, o assassino de Ares, o destruidor da Atlântida, deve ter cuidado, porque lhe foi dada a oportunidade de caminhar entre os deuses e ele está cuspindo nisso como se não fosse nada. Mas Kratos não pediu pelo trono de Ares. Tudo que ele queria era se livrar do seu tormento, e isso os deuses não lhe concederam. E agora, tudo que ele quer é salvar o seu irmão. O coveiro diz que essa jornada só vai trazer morte, mas Kratos diz que só vai morrer depois que resgatar o seu irmão. Então o coveiro lhe dá um último alerta, dizendo: "Meu filho, não procure o domínio da morte." Mas a raiva de Kratos não o deixa parar e ele continua avançando pelas ruas de Heráclion, onde ele vê uma estátua de 2 guerreiros lutando, e isso ativa uma memória do fatídico dia. Quando era só uma criança, um jovem Kratos derrotava o seu irmão mais novo, Deimos, num duelo de treinamento. Kratos parecia duro com Deimos, querendo que ele se tornasse um verdadeiro guerreiro espartano. Mas o momento foi interrompido quando um ataque à Esparta começou. Voltando dessa lembrança, Kratos avança e chega até a ilha de Creta, indo até os montes de Aroânia, onde ele vê uma mulher monstruosa atacando um guerreiro espartano em busca do fantasma de Esparta. O homem não sabia dizer onde Kratos estava, então a mulher o fere fatalmente e vai embora. Ao se aproximar do homem, o guerreiro mostra ser leal a Kratos, dizendo que se recusou a traí-lo, mesmo que isso significasse a sua própria morte. Vendo seu povo ser massacrado, Kratos avança pelo abismo do consolo, onde várias criaturas surgem diretamente do domínio da morte para matá-lo. Mas Kratos acaba com todos e continua, até a passagem de Aroânia, onde reencontra aquela mulher. Essa é Erinis, a filha do deus da morte Thanatos, e considerada a personificação da dor. Ela chama Kratos de matador de deuses e diz que Deimos pertence a Thanatos agora. Mas Kratos se recusa a aceitar isso, então os dois começam um combate. Durante a luta, Erinis assume a forma de uma águia e o combate acaba indo para os céus. Em queda livre, Kratos usa as lâminas de Athena para ferir Erinis e forçá-la a pousar numa área florestal. E mais uma vez, em terra firme, Kratos dá o golpe final e mata Erinis, a empalando com as suas lâminas. Com Erinis morta, Kratos pega para si um artefato da filha de Thanatos, o flagelo de Erinis, que dá a Kratos a habilidade de conjurar pequenos vórtices de pura dor. Com mais essa vitória, Kratos deixa as florestas e chega até os portões de Esparta. Kratos estava em casa. Andando pelas ruas de Esparta, Kratos é ovacionado e venerado pelos espartanos como um símbolo de liderança e adoração. Um verdadeiro deus, o deus da guerra. Andando pelas ruas, Kratos vê crianças treinando, e isso faz lembrar do seu próprio treinamento com Deimos, e o que aconteceu naquele dia. Depois do treinamento de Kratos e Deimos, Esparta foi atacada por um exército de criaturas mitológicas, lideradas por 2 seres desconhecidos para Kratos na época. Era um homem com cabelos de fogo e uma mulher com uma voz suave.
Acontece que, depois da guerra contra os titãs, uma profecia surgiu no Monte Olimpo. Essa profecia dizia que os deuses seriam destruídos, não pelos titãs, mas sim por um mortal, um guerreiro com a pele marcada. Isso quer dizer que aquele que tiver o guerreiro marcado sob o seu controle teria o total controle sobre o futuro do Olimpo. Acontece que Deimos nasceu com uma estranha marca de nascença que cobria quase todo o seu corpo, e isso chamou a atenção dos deuses. Por causa disso, Zeus enviou Ares e Atena até Esparta, simplesmente para capturar Deimos. Ares pegou o garoto, enquanto Kratos tentou salvá-lo, mas foi em vão. Ares simplesmente lhe deu um soco que jogou o ainda jovem Kratos no chão, o deixando com uma cicatriz no olho que permanece até hoje. Ares iria matar Kratos, mas Atena o impediu, dizendo que o seu pai queria apenas o garoto marcado. Ares então concorda e deixa o local, levando Deimos, enquanto Atena apenas pede perdão ao jovem Kratos. Kratos, sem poder fazer nada, apenas viu o seu irmão mais novo ser levado por esses dois seres desconhecidos. E foi para homenageá-lo, inclusive, que Kratos tatuou seu corpo com a mesma marca vermelha que existia no corpo do seu irmão. E agora, essas lembranças apenas fortalecem o desejo de Kratos de reencontrar e resgatar Deimos. No seu caminho para o templo de Ares, Kratos passa pela prisão de Esparta, onde um adorador do antigo deus da guerra o atrai para uma armadilha, onde Kratos enfrenta o temido leão Pirâneos. Mas Kratos rapidamente mata o leão e depois mata o adorador de Ares, seguindo seu caminho até a montanha da Lacônia e chegando até o templo de Ares. Por ali, guerreiros espartanos derrubavam a estátua de Ares, enquanto louvavam Kratos. E a partir daquele momento, o templo de Ares seria agora o templo de Kratos, e a estátua dele seria erguida ali. Kratos chega nas portas do templo, e assim como aconteceu no templo de Poseidon, uma voz fala, dizendo para o visitante encarar a si mesmo e o seu destino será traçado. Assim, Kratos entra e avança pelo local. O fantasma de Esparta encontra por ali uma espécie de espelho e, ao se aproximar, o seu reflexo ganha vida. O reflexo de Kratos assume a forma dele quando era jovem e ele o ataca. Então, como disse a voz na entrada, o visitante precisava enfrentar a si próprio, como se fosse uma espécie de conflito, para se redimir da culpa de ter deixado Deimos ser levado tantos anos atrás. Kratos derrota o seu reflexo, e desse combate, um buraco na parede se abre. E nesse buraco estava o artefato que Kratos precisava, o crânio de Keres. Esse objeto é a chave para entrar no domínio da morte, mas para isso agora, Kratos precisa ir até o templo de Thanatos, ou seja, na Atlântida. O problema é que a Atlântida afundou, mas voltar para lá é o único caminho onde Kratos conseguiria chegar até Deimos. Ao sair do templo, o espartano de antes, que estava coordenando a demolição da estátua de Ares, entrega para Kratos uma lança e um escudo. As armas originais do fantasma de Esparta depois que ele se tornou capitão do exército, antes de ser um servo de Ares e passar a usar as lâminas do caos. Kratos agradece e com mais esse novo poder ele começa a trilhar o seu caminho de volta para Atlântida. Mas nessa jornada, um corpo de um soldado morto se levanta no meio do caminho para falar com Kratos. Era o próprio Thanatos, se comunicando através daquele cadáver. Thanatos tenta convencer Kratos a desistir da sua jornada, mas ele se recusa, e ainda ameaça matar Thanatos se ele tentar impedi-lo. Assim, o deus da morte desiste de dialogar, dizendo apenas que Kratos vai se arrepender de desafiar os deuses. Avançando pela região vulcânica próxima de onde Kratos enfrentou a Scylla antes, ele encontra rios de lava
E na margem de um deles, um homem perturbado que diz para Kratos não chegar perto porque ele estava amaldiçoado. Aquele era o rei Midas, o homem que recebeu a habilidade de transformar absolutamente tudo que tocava em ouro. O problema é que era literalmente tudo que ele tocava, incluindo a sua família. Midas não consegue controlar essa habilidade. Assim, ele tocou na sua pequena filha e isso a matou. Midas ficou perturbado depois disso. E agora tem uma alucinação, passando a acreditar que estava diante do rio Stygia, no reino de Hades. Mas ao tocar no rio, Midas volta à realidade e vê que ele toca a lava. Midas queima sua mão e corre em agonia. E enquanto Kratos observava tudo, ele vê que a lava tocada por Midas se transformou em ouro também. E isso dá a Kratos uma ideia. Ele se aproxima de Midas e o ataca. Sem piedade, Kratos joga Midas na lava, matando o rei, mas usando as suas habilidades para transformar a lava inteira em ouro. Assim, a lava é solidificada, se transformando numa passagem para Kratos. Desse jeito, ele consegue voltar para o local onde antes ficava a Atlântida. O local que agora era um enorme redemoinho no meio do oceano. Mesmo com a incerteza de que Deimos ainda estava vivo, Kratos vai até o Vortex numa embarcação, enquanto ele é atacado pelas forças de Poseidon, que agora estava furioso com Kratos por ter afundado a Atlântida. Com esse ataque, o barco de Kratos afunda, e ele é jogado pela força da correnteza para o fundo do oceano, levando Kratos até a entrada em ruínas da antiga Atlântida. Através de uma grande estátua quebrada do deus dos mares, o próprio Poseidon se comunica com Kratos e ele afirma que o espartano vai pagar pelo que fez ao seu reino. Mas Kratos simplesmente o ignora e começa a avançar pelas ruínas, procurando o templo de Thanatos. No caminho, Athena se comunica mais uma vez através de uma das suas estátuas, dizendo que ainda não é tarde demais para ele voltar atrás. Kratos não quer ouvir, mas Athena diz que o que foi feito com Deimos foi necessário e ela pede perdão. Só que ao ouvir Athena pedir perdão, traz lembranças daquele dia, e Kratos percebe algo que ele não tinha percebido antes, de que os dois que levaram Deimos eram Ares e Athena. Kratos pergunta por que Athena não salvou Deimos, mas a deusa afirma que ela estava lá para salvar Kratos. Athena afirma que existem mais coisas do que ele sabe, mas Kratos não aceita essa justificativa e escolhe continuar com a sua busca pelo irmão. Abrindo caminho pelo templo de Poseidon, Kratos chega até os portões da morte. E assim, ele, com o crânio de Keres, abre o portão e atravessa, finalmente chegando no domínio da morte. Ali, Kratos avança, passando pelo Salão da Danação, chegando até o Templo de Thanatos, um lugar que existe antes mesmo dos primeiros mortais, antes mesmo dos deuses e dos titãs, um lugar temido por todos, onde Kratos finalmente encontra o seu irmão Deimos. Deimos estava ali, preso no Reino da Morte, e Kratos rapidamente liberta o seu irmão. Mas Deimos estava irracional, levado à insanidade por tantos anos sendo torturado por Thanatos. Ele esperou por Kratos por anos, e ele nunca veio. Sendo assim, Deimos passou a acreditar que Kratos o tinha esquecido e começou a odiá-lo. Sem saber que Kratos desconhecia a sua sobrevivência até pouco tempo atrás, Deimos o ataca para matá-lo, e Kratos é obrigado a se defender. Os irmãos lutam num combate que os leva para fora do templo, mas Kratos evita ferir mortalmente Deimos, sabendo que ele não estava na sua sanidade normal. Só que tudo muda quando Thanatos aparece, interrompendo a luta e levando Deimos mais uma vez. Thanatos diz que Kratos matou a sua filha Erinis, e por isso
ele vai sofrer nas suas mãos. Sendo assim, o deus da morte parte, levando Deimos. E mesmo enfraquecido pela luta contra o irmão, Kratos vai atrás deles. Thanatos leva Deimos para o penhasco dos suicidas. O mesmo penhasco onde Kratos tentou se matar no dia que se tornou o deus da guerra. Thanatos joga Deimos na beira do penhasco, mas ele se segura. Assim, Kratos chega a tempo de salvar o irmão, impedindo a sua queda. Desse jeito, os irmãos finalmente se entendem e fazem as pazes. E Kratos dá a Deimos as suas armas espartanas, porque a luta ainda não tinha terminado. Thanatos ainda estava ali. Thanatos diz que a profecia dos deuses sobre a queda do Olimpo pode estar correta, mas Ares escolheu o irmão errado naquele dia. Eles sequestraram Deimos por causa das suas marcas de nascença, acreditando que ele era o guerreiro marcado. Mas Kratos, depois, marcou a sua própria pele, se tornando assim um guerreiro marcado. Kratos era a criança que deveria ter sido levada naquele dia, mas os deuses erraram. Só que Kratos diz que o seu destino não é decidido pelos deuses. Algo que Thanatos discorda, porque os deuses decidem os destinos, enquanto as irmãs do destino os tornam realidade. Kratos e Deimos são peões no jogo dos deuses. Mas nada daquilo importa agora, porque Thanatos planeja matar os dois ali mesmo. Assim, a luta contra o deus da morte começa. Kratos e Deimos se juntam para lutar contra Thanatos numa luta intensa. O problema é que Thanatos é muito forte e ele assume uma forma monstruosa, deixando as coisas ainda mais complicadas. Mas os irmãos lutam juntos num trabalho de equipe. O problema é que num ataque, Thanatos segura e golpeia Kratos, e Deimos tenta salvar o irmão, mas nisso ele próprio é atacado pelo deus da morte. Um ataque rápido, mas mortal, que resulta na morte de Deimos. Ao ver o corpo morto do irmão, Kratos desperta a fúria espartana, liberando um poder tão intenso que dá a Kratos uma força capaz de rivalizar sozinho com o deus da morte. Thanatos volta à sua forma normal, e enquanto ele continua dizendo que o destino de Kratos está nas mãos do Olimpo, Kratos continua a espancá-lo, até que ele empala Thanatos com as lâminas de Atena, sem piedade, fazendo Thanatos explodir numa onda divina. Kratos matou mais um deus, dessa vez o próprio deus da morte. Mas essa foi uma vitória vazia, porque Kratos falhou. Deimos estava morto e não tinha nada que ele pudesse fazer. Assim, Kratos pega o corpo morto do seu irmão e sobe a montanha, onde ele encontra o coveiro mais uma vez, que já tinha uma cova preparada. Kratos deixa o corpo de Deimos ali, dizendo que agora finalmente o seu irmão estava livre. E assim o coveiro o enterra. Kratos caminha até a beira de um penhasco na frente dos portões do Olimpo, e ali Kratos cogita se jogar mais uma vez, como fez antes. Mas ele desiste e se questiona no que ele se tornou. E o coveiro responde que ele se tornou a própria morte, um destruidor de mundos. E quando Kratos olha para trás, o coveiro simplesmente não estava mais ali. E agora Atena aparece, dessa vez pessoalmente, passando pelos portões do Olimpo. E ela diz que acabou, que Kratos estava pronto para ser um deus por completo, porque o seu último vínculo com os mortais não existia mais. Atena se prepara para realizar essa conversão, mas Kratos se recusa, dizendo que a vida dos mortais não é um jogo dos deuses. Kratos volta para o Olimpo e diz que ainda não acabou, porque os deuses vão pagar pelo que fizeram. E Atena
não pode fazer nada. Então, quando Kratos atravessa os portões, ela se desculpa, chamando Kratos de irmão. Um tempo depois, o coveiro volta para aquele local, levando agora o corpo sem vida de Calisto. Ele a coloca numa cova ao lado de Deimos e a enterra, dizendo que agora faltava apenas um. Kratos não sabia, mas o coveiro era mais do que se dizia ser. Ele era um deus disfarçado. Ele era o próprio Zeus. Assim, Kratos, o deus da guerra, sentado no seu trono, cheio de poder, mas com o seu coração cheio de ódio, sabe que os olimpianos um dia vão pagar. E é desse jeito que termina a história. Então é isso. Cronologicamente, Ghost of Sparta acontece depois do primeiro God of War de 2005 e depois do quadrinho de 2010. Mas depois disso, muita coisa ainda aconteceu, até mesmo em jogos quase desconhecidos. E tudo isso vai ser história para outros vídeos. Por isso, se inscreve no canal para não perder o que vem por aí, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu! E até mais.